preparado outro software e pensei que estaria funcionando ok, mas não foi assim. Beleza, me faz muito bem estar no hospital e acabar descansando, porque eu acabo ficando com a corda toda, né, para tudo que eu tenho que fazer. E aí, hoje eu fui preparar a mensagem, e eu vi um texto muito rico e aí eu acabei tendo que dividir ele, eu vou dividir ele em 2 ou 3 partes. Então, o texto é Lucas 12, do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 13. E eu estou trabalhando sobre a ideia de que o que é realmente importante na vida. E eu vi, na medida que eu ia me debruçando no texto, em que havia muito material, muita coisa. É um texto muito rico, tem muita informação. Faríamos bem em ler mais de uma vez. E é difícil quando você começa a ver os limites naturais do texto, ver onde que você vai colocar a tesoura para cortar, né? Como que você corta, divide para que fique bom. E eu decidi pegar o trecho grande porque é bastante equilibrado. A ideia que Lucas está querendo transmitir é bastante complexa, grande, né? Então, sob esse título, o que é realmente importante na vida, está tudo que a gente tem de existencial, tudo que a gente tem da vida em comum, vamos dizer. Então, essa é a pergunta hoje, o que realmente é importante nesta vida? Mas há uma outra forma de fazer essa pergunta, o que de fato deve ser temido? Uma pergunta que eu aprendi a não fazer aqui no Brasil é justamente isso. Do que você tem medo? É uma pergunta complicada, as pessoas se sentem meio incômodas, né? Falam, não, a reação é, não tenho medo. Mas sim tememos, né? Pense, por exemplo, na situação que você tem ao respeito de a educação dos seus filhos, a criação dos filhos, ou quando o filho já é grande, né, e ele está morando sozinho, né, as preocupações que nós temos, os medos que nós temos, revelam o que realmente é importante para nós, né? Então, podemos perguntar tanto o que é realmente importante na vida ou o que de fato deve ser temido. Porque aquilo que deve ser temido é o que realmente importa ao final das contas. Então, essa é uma coisa. O título da mensagem é uma coisa, nós temos que lembrar dele ao longo desse trecho, deste domingo que vem e talvez do outro. Se bem que a minha pretensão é terminar justamente domingo que vem. Mas tudo bem. A segunda coisa que nós temos que ver quando nos aproximamos de qualquer texto, e em especial dos textos bíblicos, é ver o que o autor quer dizer e como que ele quer dizê-lo. Esse texto se presta para fazermos divisões e tratá-lo de forma enxuta, em pequenos pedaços, em pequenas parcelas. Mas eu tenho a impressão, quando eu pego Lucas, que ele em especial, ele forma trechos enormes, com ideias que trabalham em conjunto, né? Por exemplo, as parábolas, ele as pega de tal forma, quando você se afasta delas, você diz, espera um pouco, isso daqui trabalha junto, isso daqui não é uma unidade orgânica separada, isso na realidade faz parte, né? As moedas perdidas e o filho pródigo não estão desconectados, né? Então, Lucas tem essa característica, ele se interconecta. Por uma questão de estudo, nós somos obrigados a dividi-lo. Mas essa divisão, lembre-se, é nossa. Então, o que demonstra aqui que é um conjunto? É justamente a localização geográfica onde está sendo feita a pregação, né? Começamos no versículo 12, 1, dizendo, nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, né, blá, blá, blá. Então, aí começa um trecho. Nós vemos que ele continua, porque há um relato, versículo
Versículo 13, alguém da multidão grita. Versículo 22, dirigindo-se aos seus discípulos, então faz parte do mesmo discurso. Depois, não há divisão no 35, que nas nossas Bíblias tem. Tá? E versículo 41, Pedro diz, isso é para nós ou é para a multidão ainda? Como que funciona isso aqui? Né? Então ele continua. Então não há divisão. Também no versículo 54, dizia ele à multidão. Então tudo forma parte do mesmo assunto. Né? Naquela ocasião, 13:1, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturou o sangue dos galileus. Então, tudo faz parte do mesmo relato, até que chega no versículo 10 do capítulo 13. Tá? Diz, certo sábado. Aí que ele vai mudar. Certo sábado. Então, essa é uma dica para como descobrir onde está a unidade. Porque se a gente destrincha sem estarmos cientes de que forma parte de uma unidade, a gente corre o risco de ler e interpretar de forma errada. Então, tudo isso, 12:1 ao 13:8, forma parte de uma unidade. Há quem diga que o 13:1 pode ser uma pequena divisão ali, porque essa é uma outra ocasião, mas naquela ocasião nos coloca de novo no contexto do 12:1. Muito bom. Não quero gastar muito tempo com isso, mas é uma dica para como aproximar-se do texto, como fazer com esse texto, o que eu faço com ele, como que eu leio ele. Então, o que une tudo isto? O que une tudo isto são medos existenciais e um Senhor que ama o seu rebanho, que ama os seus discípulos. O que une o texto é esses medos que existem e eu gostaria de agrupá-los. Primeiro, ele se dirige aos discípulos. Isto é importante também de ver o público-alvo, para quem que ele está se dirigindo, para quem Jesus está falando. Então, o público-alvo, no primeiro momento, são os discípulos. Tá? Ele começou a falar primeiramente aos discípulos. Então, quando nós estamos lendo o texto, o que o texto diz para nós? Como que ele está dizendo? Está falando para os discípulos. Então, isso que vem agora, se você não é discípulo, não se aplica. Fica tranquilo, fica sossegado, não se aplica. O primeiro passo seria se tornar discípulo de Jesus. E quando eu falo em discípulo, não falo em ser membro de uma igreja, não tem nada a ver. Tá? Você pode ser membro de uma igreja, pode ofertar, pode participar, pode cantar e nunca na vida ser discípulo de Jesus. Tá? E também se dá o caso oposto, a antítese. É mais difícil, mas acontece também. Tá? Você pode não estar filiado a uma igreja local, né, mas ser discípulo de Jesus. Não há uma questão institucional aí. Agora, claro, qual que é a recomendação? A recomendação é filie-se, participe, esteja junto, a congregação é importante, mas a questão institucional não. Tá? O que é importante é a congregação, né, a regularidade de congregar-se com outros que professam a mesma fé. Muito bom, mas isso é farinha de outro saco. Então, a primeira coisa que Jesus propõe é tenham cuidados. E eu intitulei esse primeiro ponto o temor da opinião pública ou da religião. Esse é um dos grandes limitadores. Será que nós temos que prestar atenção tanto assim à opinião pública? Será que nós temos que prestar tanta atenção aos líderes religiosos, à religião? E aqui estou falando em termos institucionais, não em termos exatamente do que significa religião. Religião significa religar, né? Religare, né? Voltar a unir, voltar a vincular a Deus com o homem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da religiosidade, se quiser colocar assim. Será que eu tenho que dar tanta bola a isso? Então, esse primeiro trecho iria do versículo 1 ao versículo 11. Tá? E Jesus fala do fermento dos fariseus nos primeiros 3 versículos. E qual que é o fermento dos fariseus? A vida dupla. A dupla face, a hipocrisia. Cuidado. Porque o fermento dos fariseus, que eles viviam uma vida toda, do lado de fora toda ordenadinha, toda bonitinha. Lembre-se que Jesus o chama de sepulcros caiados, né? Olha, né? Ou como dizemos, como costumamos dizer em português, né? Por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Né? Muito bom. Essa vida dupla, cuidado com isso. Tanto daquele que te critica e te condena, quanto de tu,
da tua atitude, quanto de ti, quanto da tua atitude, do teu movimento, né? Como que é a vida? Ela é honesta? Tipo, sim, nisso daqui eu falho, isso daqui me atrapalha. Tá? Ou não, é todo um ar de santidade que ninguém chega a você porque você é tão puro, digno, que ninguém sabe como é capaz que você está pisando o céu, o chão, né? Tem que estar no céu. Né? Então, cuidado com a dos outros, mas cuidado com a sua. Cuidado quando o outro te julga. Não é para você aceitar, não. E essa que é a questão aqui, não é para ser aceitado, não. A segunda questão que ele coloca, eu não quero me estender, eu quero avançar e dar material. A segunda questão que ele coloca, cuidado com os que matam o corpo. Nós temos medo de perder a vida. Né? Cuidado com esses. Diz, ou melhor, é um cuidado a não ter, um medo a não ter. Né? É um temor que nós temos, a opinião pública, a religião, né? E nós temos medo daqueles que matam o corpo. Jesus diz, olha, não está legal. O certo é ter medo daquele que te pode mandar para o inferno. Está falando para os discípulos. Se você não é discípulo, não é com você. Bom, se cuidado com os que matam o corpo. Esse é um cuidado seu, da sua existência, porque aqui é da sua visão de como que é a vida, onde que ela vai e onde que ela termina. Mas diz, o que você tem que ter cuidado realmente é daquele que pode te mandar para o inferno. Isso daqui não. Eles não te podem, por mais que te matem, eles não podem mandar para o inferno. Quero ver um exemplo assim que nos atingiu em cheio, tá? Era quando algumas pessoas eram condenadas à fogueira, por exemplo, por causa de heresia. Ou a serem afogados, famílias inteiras afogadas, né? Porque acreditávamos no batismo por imersão, certo? Então, tem que ter medo? Não tem. Não é realmente importante viver a vida com medo e com apreensividade daquele que pode acabar com a tua vida. E aí, por extensão, vem um monte de outras coisas que também acontecem nesse sentido. É aquele patrão que ameaça não pagar o salário direito, tá? É aquele governo que não presta e vive subindo os impostos e maltratando a população, e por aí vai a coisa, e vai longe. Tá? Então, os versículos 4 ao 5, o Senhor Jesus propõe um outro modelo. Não é para ter medo daquele que pode apenas acabar com a tua vida nesta existência. Mas há um trechinho aqui muito bonito que eu acho que tem gente na nossa congregação que vai achar um prato cheio, tá? Porque fala do valor do ser humano. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Pronto, então ele coloca, diz, olha, sabe aqueles pardalzinhos, né? Sabe aquele passarinho que não se dá muito valor, que não tem um valor financeiro, um valor comercial muito grande? Você vai investir em ouro ou em pardais? Não tem um valor, né? Uma moedinha, né? Nenhum deles é esquecido por Deus. E ele acrescenta, e aqui que vem, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E aí vem a parte linda. Não tenham medo. Tá vendo? Tá vendo como o medo está vinculado com a existência e com o que é importante para nós? Não tenha medo. Mude seu ponto de vista. Não tenha medo. Mude a sua escala de valores. Pare de ser medido pela opinião alheia. Tá? Vocês valem mais do que muitos pardais. Antes que o humanismo entrasse com essa pegada de que você tem valor, olha, na realidade Jesus já estava dizendo isso havia muito tempo atrás. Vocês valem muito mais. Se Deus toma conta dos pardalzinhos, que é um passarinho muito comum, corriqueiro, qualquer lugar do mundo tem basicamente quase, né? Então, olha só. Toda vez que eu vejo um pardal, eu lembro desses versículos, desse e daqueles lá de Mateus. Olha, você vale muito mais. Muito mais. Deus cuida deles. Então, não são dignos de limitarem ou de controlarem a tua vida aqueles que não te amam. O que realmente é importante nesta vida? Bom, não é importante viver em função daqueles que não te amam, aqueles que não querem nada contigo. E a última coisa dentro desse bloco não é importante medir a sua vida
pelos que julgam a sua fé por confiar apenas em Jesus o Cristo. Olha só versos 8 ao 9. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E junto com isso, coladinho, diz, todo aquele que dizer uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por isso eu digo que é um prato cheio isso daqui. Está muito vinculado, porque ninguém pode chamar a Jesus, Filho de Deus, tá? Ninguém pode chamar ele de Messias, de Senhor, a não ser pelo Espírito. Então, alguém que não confessa a Cristo, tá? Tem problema com o Espírito Santo. Tá? Não é um problema apenas social, não é um problema religioso, vai muito mais além disso. Então, não tenha medo dos que têm vida dupla. Tá? Não aceite o julgamento deles. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, que limitam a sua ação. Não tenha medo. Não tenha medo daqueles que não te amam. Vá em frente. Não vale a pena parar com isso. E não tenha medo daqueles que te julgam por causa da fé, por causa da tua confiança, tá? em Cristo. E há um adendo ali no versículo 11, tá? Que podemos ver que foi muito importante, em especial nos tempos da Reforma, ou quando temos missionários que estão em alguns lugares complicados, né? Você não pode viver com medo das pessoas que te podem causar um dano social, te podem, no caso aqui do exemplo, pôr na cadeia por causa da tua fé, não por causa que você é chato ou não. Tá? Tem crente que acha que está sendo perseguido, mas ele é só um chato. Não, tá? Mas por causa da fé em Cristo. Agora, e aqui vem uma coisa muito importante, um detalhe muito importante neste segundo ponto, porque se o primeiro era, né, o temor da opinião pública ou da religião, né, agora essa segunda divisão, das três que eu vou falar apenas hoje, temor de não ser sustentado no futuro. Mas olha como que ele é introduzido. Essa situação se dá porque alguém da multidão, o foco do discurso de Jesus muda. A multidão estava lá e ele estava falando com os discípulos. O primeiro discurso tem a ver com os discípulos. Na multidão havia fariseus, na multidão haviam aqueles que os iam criticar, condenar, colocar na prisão por causa da fé, tudo aquilo lá estava na multidão. Tá? Diz, não tenha medo. Agora alguém da multidão se levanta, né? E diz, fala para meu irmão, mestre, disse a meu irmão que divide a herança comigo. Olha que coisa mais justa, que coisa mais bonita. Né? O outro foi com a herança, e esse aqui, chama Jesus, né? Jesus diz, não tenho nada a ver com isso, não. Quem me designou como juiz ou árbitro entre vocês? Me faz lembrar muito daquela frase que Jesus também fala, diz, aos pobres sempre os tereis convosco. É um problema de vocês. É um problema de vocês. É um problema nosso, dos seres humanos, é um problema nosso, dos discípulos, não dele. E a reação de Jesus é muito interessante. Tá? Sob este pedido de justiça deste ouvinte ocasional, se esconde a ganância. Jesus denuncia isto. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Ele conseguiu perceber, seu ganancioso, tem mais coisa que você não está querendo contar. Tudo bem, teu irmão não está dividindo herança contigo, mas tem outras coisas ali. Não está certo. Tem ganância ali. E ele logo em seguida começa a estabelecer, a dizer alguns princípios, mas ele fala um princípio e logo conta um relato. Jesus era um mestre de contar histórias, né? E obviamente que a história que ele conta aqui e em outros lugares não precisa ser uma história verídica para trazer a verdade, a lição moral que ele quer ensinar. Né? Ele fala que a quantidade, ali no versículo 18, né, a quantidade de bens que uma pessoa
possui não define o seu valor. A quantidade de bens que você possui não define o seu valor. Aí nós achamos, geralmente, os ricos. Né? Os ricos têm um problema sério com isso. Não, tem pobre que ele tem um problema seríssimo de autoestima, né? Vinculado justamente às coisas que tem, e ele acumula coisas, e ele está bem. Ou você nunca viu um chevetão velho com uns dizeres já que brigam, convidam para a briga. Diz, é feio, mas está pago. É velho, mas está pago. Né? Está caindo os pedaços, mas é meu. Tipo, é isso aí. Eu estou por cima da carne seca, qualquer coisa assim. Né? E aí vai acumulando, a pessoa acumula coisas. Aquele que é mais pobre acumula coisas talvez mais simples. Aquele que é um pouco mais rico, talvez coisas um pouco mais complexas, mas o importante para ele é acumular. E Jesus, antes do relato, diz: a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. A quantidade de bens não define nem o valor, nem a extensão, nem a importância, nem a relevância social, pessoal, seja lá o que for, que tem a vida. A vida é muito mais do que isso. Acumular coisas não faz sentido. Nós vamos para a morte. O relato, basicamente, o que está dizendo isso. Nós vamos para a morte. Não adianta acumular. Não adianta juntar. Você não vai levar nada. E pior, você não vai conseguir deixar nada. Isso que Jesus propõe. Nós achamos que deixamos herança, mas na realidade não deixamos. Tá? Uma das poucas coisas que eu gosto no Bill Gates é que ele falou assim, de que ele não ia deixar herança para os filhos, né? Para o que foi o primeiro homem mais rico do mundo, e agora acho que está no segundo, terceiro lugar, alguma coisa assim. Tá? Deixar $1 milhão para cada um dos filhos realmente não é dinheiro. Tá? E por quê? Porque ele falou que é importante que os filhos saibam o valor das coisas. Eles vão ter que fazer o caminho dele. Eu vou ver se ele me adota com $1 milhão, né? Uma grande diferença, né? Mas novamente, por quê? Pelos patamares que nós temos. Mas acumular coisas não faz sentido. Estamos indo para a morte. Por mais que deixemos um esquema muito bem montado, assim que exalamos o último suspiro, perdemos controle sobre tudo. Não existe mais nada. Não há possibilidade de interferir em mais nada. E é na hora da morte em que percebemos que, na realidade, as coisas que tanto nos custaram obter não valem de fato nada. Vamos ter que devolver a nossa existência. Já pensou que a existência é apenas um empréstimo? Ele chama de louco, né? Versículo 20. Na versão que a Kátia leu, né, tá louco. Aqui está mais suave, insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Essa palavra aí traz a ideia de uma dívida. Né? Vai ser cobrada de você. Você vai pagar com tudo que realmente você tem, que é a sua vida. A vida você tem que devolvê-la, a existência na realidade. Você tem que devolvê-la. E aí? Então, se a quantidade de bens não define o seu valor, se acumular coisas é uma insensatez, temos que lembrar, como terceiro ponto, que Deus está além da existência e Ele sim merece ser o seu tesouro. Repara, versículo 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Não há problema em ter riquezas. Por isso que eu insisto, né? Quando nós dizemos, é um problema dos ricos. Isso é como... Não há problema nenhum. Porque há pessoas que têm muito dinheiro, mas eles são ricos para com Deus. Eles têm liberalidade para dar para os outros, porque a riqueza para com Deus onde se manifesta? Se manifesta nos dízimos e nas ofertas? Não. Se manifesta na liberalidade para com o próximo, porque o ministério acontece onde nós estamos. Nossa vida comum, nossa vida corriqueira. Certo? Então, tem pessoas que têm muito dinheiro e eles são ricos para com Deus.
Ao passo que tem pessoas que são muito pobres, muito pobres, muito pobres, mas eles não conseguem ter a riqueza com Deus. Eles não têm a alegria da vida com Ele. Eles não têm, o pouco que têm é extremamente pouco, né? Para eles mesmos, por uma questão de conceitos, de valorização relativa. Tá? Obviamente que existem ricos de que não sabem viver também, não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é evitar justamente esses estereótipos. Então, se o primeiro medo a ser evitado é o medo da opinião pública, o medo da religião, e este segundo medo aqui tem a ver com a falta de sustento no futuro, porque disso que o texto fala é a questão do futuro. Ele estava acumulando para depois, bem, agora está ótimo, é uma loucura, tá? Então esse não pode ser um medo a ser tido, medo do sustento no futuro, medo da aposentadoria, medo do que vai acontecer quando ficar velho, medo do que vai acontecer justamente antes da morte. Não faz sentido porque a morte chega e te leva, tá? O terceiro que é colocado aqui, com isso já vou terminar, é o medo de não ter o sustento diário. Esse é outro medo que limita a vida nossa, a vida comum. Tá? É o medo de não ter o sustento diário. E é por isso que trabalhamos às vezes feito loucos, né? Porque temos medo, no fundo, que nos falte a coisa do dia a dia. Então, versículo 22, de novo, a dica, ele volta a falar para os discípulos. Novamente, ele se dirige aos seus discípulos. Ele tinha falado com a multidão. Ou seja, ele começou falando com os discípulos, vai para a multidão e agora volta para os discípulos. Tá? Vamos falar um pouquinho de expectativa de vida? Porque ele vai falar de estender-se um côvado ou estender a vida uma hora, né? A expectativa de vida, que é o que se espera que você viva quando nasce, quantos anos se espera, não tem parado de crescer desde 1850. Nos anos de 1500 era alguma coisa assim como 30 anos, 32, 35, voltava e ficava ali, mas descia, subia e tal. Mas a partir de 1850, a média universal, a média da expectativa de vida, né, era de 30 anos. Um pouquinho abaixo de 30, né, se você tira a média que havia, da expectativa de vida que havia no mundo. Tá? E hoje, no século XXI, nós temos uma expectativa de vida de 70 anos. Obviamente que tem países que têm mais, os países da Oceania, por exemplo, têm uma expectativa de vida muito grande, né? Mas, em geral, podemos entender de que a expectativa de vida de quem nasceu em 2018 é 70 anos. É uma expectativa de vida grande. Muito bom, deixa isso na cabecinha e nós vamos voltar já a isso. Os versículos 22 ao 23, eles nos propõem uma dialética entre quatro coisas, e eles agrupam em duas coisas. Ele vai dizer assim: não se preocupem com a sua própria vida. Olha aqui a questão pessoal, individual. Quanto ao comer, e aí vem a outra parte, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Então ele separa a vida e o corpo. Desse lado está a comida e desse lado está a vestimenta. Uma forma de chamar a atenção dos seus ouvintes, mas também usar os termos que são comuns, né? Ao final de contas, se a gente não come, eu não sei vocês, mas eu morro. É uma questão de dias e você morre, né? A vida de Jesus é mais importante que a comida. Então, necessariamente, Jesus está falando de alguma coisa um pouco mais profunda do que a simples existência. Não está falando apenas de respirarmos e o nosso metabolismo funcionar, exalarmos esse ar que, uma vez que encheu nossos pulmões, cumpriu o seu propósito, do coração bombando. Ele não está falando apenas dessa questão, porque isso é apenas comida. Mas olha, tem coisa mais profunda aqui. Aí nós temos aquele
aquele ditado comum, né? Que tem aqueles que vivem para comer. Não comem para viver, vivem para comer. E essa que é a questão, olha, cuidado. E aqui pode ser uma crítica à situação social daqueles que viviam exageradamente comendo, tudo bem, mas eu acho que é mais do dia a dia e é universal, essa preocupação com o sustento diário. Lembra do Pai Nosso? O Pai Nosso vai dizer ali no meio, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é nosso, é comum. Mas de cada dia é uma questão de colocar a confiança uma e outra vez, todos os dias, no Senhor. Nós já fazemos de fato isso. É que nós queremos achar de que estamos no controle, mas na realidade nós não estamos no controle. A qualquer momento a vida faz, vai embora, a qualquer momento. E fica tranquilo, vamos achar alguém que vai cuidar dos meus assuntos, alguém vai cuidar do meu filho, alguém vai tomar conta da Fernanda, entendeu? Tá tudo ok, porque eu vou para o Pai. Então, a vida não tem a ver com a comida. Então, o Pai Nosso nos relata, nos traz aquela questão e nos diz, olha, tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tá? É uma necessidade diária. Nós substituímos a confiança explícita em Deus por uma confiança implícita. Porque se Deus não age, o teu serviço não funciona, o vento não vai soprar, o céu não vai ter o sol brilhante, a terra não vai funcionar, não vai girar. Então, na realidade, nós dependemos constantemente de Deus em todas as coisas. Então, nós substituímos isso por uma confiança implícita. Por quê? Porque queremos estar no controle, mas nós não estamos. Precisamos de roupa para todas as tarefas e funções que cumprimos na sociedade. Mas o corpo é mais importante que as vestes e o tempo gasto com as vestes. Essa questão é fundamental de nós termos. Não é uma coisa para vivermos com medo. O que é importante na vida? Ter medo com o que eu vou comer, ter medo com o que eu vou vestir, ter medo com o sustento diário. Versículos 24 ao 29, e estamos indo para a reta final. Esta existência que chamamos de vida é a única que conhecemos e por isso nos aferramos tanto a ela. Gostaríamos de estar ao menos mais uma hora nesta existência, neste plano existencial. Gostaríamos muito de prendermos a essa última hora. Eu estive de molho 4 dias na UTI e em algum momento eu revivi o que eu tinha passado na época do aneurisma, 2 anos atrás. E dessa vez não tinha a sensação de que eu podia partir. Eu estava somente, basicamente, depois que eu vi que era uma dor somente que passou, bom, investigar o que é. Mas naquela ocasião, sim, eu me lembro disso. E eu estava tão calmo, tão tranquilo. Porque perante a expectativa, a perspectiva de que você vai partir, tudo aquilo que você acreditou a vida inteira se torna real. E eu me lembro de eu estar muito calmo, muito tranquilo. Não faz sentido para mim, né? Mas tem gente que quer mais uma hora. Mais 15 anos. Tivemos um rei que pediu, né? Mais 15 anos. E aí que vem aquela questão da expectativa de vida que eu falava no início do ponto, né? Se bem como raça temos conseguido viver mais, pouco importa isso em termos individuais. E aí que tem a questão, né? Por exemplo, hoje é mais provável uma pessoa morrer de sobrealimentação do que inanição. Mas pouco importa isso àquele que está sofrendo de fome. Assim também, pouco importa se nós temos aumentado, né, mais 30, 40 anos, né, de expectativa de vida, quando o indivíduo que tem somente nesta existência a sua única esperança, chega a hora de prestar contas e fica tranquilo que todo mundo sabe que vai prestar contas. E ele quer ficar mais um pouco.
E aí vem a questão ali no versículo 26, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Aumentar 1 hora a sua vida, Jesus considera uma coisa como de fato é tão pequena, porque você, filho, não tem o controle sobre a vida. Vai partir. Querer esticar no final do segundo tempo, não adianta. A partida está definida. Então, ocupar-se previamente com o sustento é tolice. É isso que Jesus está dizendo aqui. Cada dia tem seu próprio desafio. Aí ele coloca os corvos, coloca os lírios, eles são cuidados por Deus. Então, o discípulo deve observar isso e confiar no seu Senhor. E aí sim, versículo 31, e já com isso encerramos, busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Por que para buscar o reino de Deus? Porque o rei, eu gosto muito do Watson, que ele gosta sempre de frisar aqui a figura do rei. O rei desse reino sabe exatamente do que nós precisamos. Ele conhece exatamente o que nós precisamos. Então é para você relaxar e descansar e viver em paz. Não viver aflito com esta vida, com as preocupações que ela nos traz. Porque elas são apenas exatamente isto, desta vida. Não tenha medo, e essa é a minha conclusão, não tenha medo nem da opinião pública, nem da religião. O seu valor é dado por Jesus, não pelas coisas que tem. E confia diariamente. Não é apenas confiar o seu depósito lá para o final. Confia diariamente. Essa confiança se expressa por meio da oração diária, por meio da busca da vontade dele, por meio do testemunho do que ele está fazendo, que você sente que Deus está fazendo na sua vida e por aí vai. E descanse. Você não é discípulo ainda? Então vamos seguir Jesus. Essa é a grande questão. Seguir Jesus. Um passo de cada vez. Não interessa quão longe que você está. Talvez você tenha andado, trilhando caminhos escuros. Não interessa. De lá da escuridão onde está, alinhe-se para o faro. Volte para Jesus. Certo? Que Deus nos abençoe muito e aqueles que estão assistindo o vídeo, então eu gostaria de convidá-los para o domingo que vem para a segunda parte.